Começa agora mais um programa da Igreja Luz e Vida em Cristo. Está no ar. Programa Família, Projeto de Deus. Apresentação: Ireno Júnior e Amanda Ireno. Graça e paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder, todo o louvor e toda a adoração pertence somente ao Senhor nosso Deus. Estou muito feliz com mais esse dia, mais oportunidade ímpar de estar aqui com os amados irmãos para compartilhar, aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E antes de nós entrarmos aqui no tema maravilhoso de hoje, estou aqui com meu irmão em Cristo, meu amigo, companheiro de trabalho, Tarso Felipe, mais conhecido como Cardoso, né? Lá no trabalho. Estou muito feliz, meu amado amigo, irmão, por você ter aceitado o convite aqui do programa Família, Projeto de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Graças para o Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor a todos que estão nos ouvindo. Tá com voz de radialista já. Eita glória! É um prazer para mim estar aqui mais uma vez, né? A segunda vez que nós estamos Glória aqui para compartilhar a palavra, e com certeza será um tempo de qualidade onde Deus vai trabalhar não só no nosso coração, mas também no coração daqueles que estão nos ouvindo. Amém, glória a Deus. Vamos lá, então o tema de hoje, meu querido, minha querida, é semeando e colhendo. Vou repetir. Tema de hoje, semeando e colhendo. A referência está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. E eu já vou adiantando aqui, antes de ler a palavra de Deus, o que você, meu querido, minha querida, tem plantado na vida do teu cônjuge, na vida dos teus filhos, na vida dos teus familiares. Amém? Vamos lá então, Gálatas capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. A palavra do Senhor diz assim: Cardoso, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Aleluia. Vou ler de novo aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, ou seja, plantar, isso também ele vai ceifar, ele vai colher. Aleluia. É um tema muito forte, né? Esse tema semeando e colhendo. É um tema profundo, né? Sim. Mas ao mesmo tempo que você vê a profundidade do tema, a Bíblia ela nos traz de uma maneira muito simples, né? Bem simples. Então a palavra tem hora que ela realmente faz jus, né, àquilo que a gente fala sobre o Evangelho. O Evangelho ele é puro e simples, né? Sim. Então você lê alguns textos que só de você ler aquele texto você já tem uma compreensão clara daquilo que ele quer dizer. Bem didático, né? E por mais que seja simples, né, igual a lei da semeadura, aquilo que você planta, você colhe, ele tem um significado muito profundo, né, na vida daquele que está lendo essa palavra, né? Seja eu, seja nosso ouvinte. Você lê de uma maneira simples, mas se você aplica ou se você não aplica, a profundidade daquilo ela é muito grande, né? Interessante que você falou aí, né? Se aplicando a lei ou não, uma coisa é certa, meu querido, minha querida, ela está ocorrendo. Vou dar um exemplo aqui, né? Deus, ele criou, né? Deus é criador de tudo, né, meu irmão? Ele criou, essa aqui é uma lei espiritual, né? Tudo que eu plantar também vai ceifar. Também tem as leis, né, da física, qual Deus criou, o homem só apenas deu nome, né? Vamos dar um exemplo, tem a lei da gravidade. E eu sabendo ou não, Cardoso, da lei da gravidade, se eu me atirar do 10º andar, sabendo ou não da lei da gravidade, o que vai acontecer comigo? Eu vou me espatifar e morrer, sabendo ou não. E a questão aqui da lei espiritual, semeando e colhendo, tudo, né? Gálatas capítulo 6, versículo 7, que é uma lei espiritual, tudo como plantar vai ceifar, sabendo ou não, ela está ocorrendo na vida do ser humano, tanto do justo como do ímpio. É verdade. Às vezes as pessoas elas erram
por falta de conhecimento, e a palavra é bem clara, né? Muitos perecem por falta de conhecimento, né? E essa falta de conhecimento, muitas vezes, é porque a pessoa simplesmente ela não quer aprender. Porque hoje nós temos a internet, hoje nós temos tanta informação no nosso dia a dia, igual a gente estava conversando antes de abrir o programa, né? Parece que o dia não tem mais 24 horas, né? São tantos afazeres, né? Tantos compromissos que a gente tem. E as pessoas, por mais que elas tenham acesso a tantas coisas, parece que elas não estão aprendendo, né? Então a palavra de Deus, ela está disponível hoje. Hoje, não só você tem o exemplar da Bíblia físico, mas você baixa um aplicativo no seu celular, você acessa um site, então você tem acesso à palavra. Você com certeza já ouviu a respeito da palavra. E a lei da semeadura não é diferente disso, não é diferente. Né? Então, se a pessoa ela não aplica essa lei da maneira correta, muitas vezes é porque ela não quer fazer isso. É verdade. E o interessante, falando em semente, Cardoso, não existe semente neutra. Ou ela é do bornal de Deus, ou ela é do bornal de Satanás. O que é um bornal? O bornal é uma sacola de pano de couro, né, que as pessoas antigamente usavam para levar alimentos, ferramentas, sementes, né? Então temos que entender nesse dia, nessa noite, Cardoso, que ou eu estou plantando na minha vida, ou na vida do meu cônjuge, na vida dos meus filhos, das pessoas que estão ao meu redor, companheiros de trabalho, irmãos da igreja, ou é da semente do bordão de Deus, ou é da semente do bordão de Satanás. Ou seja, não existe semente neutra. Jogou, vai nascer alguma coisa. Sim, né? sim. Então por isso que é importante nós sabemos que tipo de semente estamos plantando a partir do momento que a gente acorda. Porque assim, meus irmãos, né, a nossa vida, a partir do momento que nós temos consciência daquilo que nós fazemos, aqui a gente exclui as crianças, né? Sim, a criança sim. até uma certa idade ela não tem consciência do que é certo e do que é errado. Mas o ser humano, a partir do momento que ele tem essa consciência, de fato a vida dele passa a ser um campo. Sim. Então, desde o momento que ele tem a consciência até a morte dele, ele está jogando sementes. Sim, jogando sim. sementes. E à medida que ele joga sementes, umas vão dando frutos e ele vai colhendo, e aí ele vai jogando outras e assim por diante. E como o Irano falou, essas sementes de maneira nenhuma elas são neutras. Tem momentos da nossa vida que a gente está jogando sementes boas, né, que vem do bornal de Deus. Tem momentos que elas se misturam e são sementes ruins do bornal de Satanás. E aí a nossa vida ela passa por altos e baixos, né? Assim como o povo de Israel. Não era uma vida linear, né? Ela vem por altos e baixos. Infelizmente, a gente, por mais que a gente seja cristão, entregamos a nossa vida a Jesus, tem momentos que ainda o nosso velho homem ele aparece e é o momento que ele joga uma semente ruim e a gente colhe coisas ruins também. Sim. Então, acho que uma das primeiras lições que a gente pode trazer para hoje é o quê? A nossa vida, desde o momento que nós temos consciência, ela se torna um grande campo, né? Com certeza. E aí nesse campo existem os solos bons e ruins e sementes também boas e ruins e a gente vai plantando e colhendo. Glória a Deus. E vamos aqui para a introdução. Antes de entrar aqui nos subtópicos, existe dois fatores da colheita, meu irmão. Existe o fator tempo e o fator multiplicação. O fator tempo, qual que é? O plantio sempre vai ocorrer, né, em tempos diferentes da colheita. Nunca a gente vai plantar hoje e colher hoje. Isso daí nenhuma semente existe, né, no mundo. Então temos que entender que o primeiro fator da colheita é o tempo. Ou seja, vamos colher em épocas diferentes do plantio. E é interessante essa questão do tempo, porque a gente está falando tanto de coisa boa como de coisa ruim. Sim, sim. Então, tem momentos na nossa vida que você está plantando muita coisa boa e você vai demorar muito tempo para colher isso, né? Para ver os resultados. Da mesma forma que às vezes você está plantando tanta coisa ruim que vai demorar para você ver que você errou também, que você plantou errado. E aí é onde também a gente vê aqui na palavra, né? De Deus não se zomba, né? E antes ele está falando também do homem, né? Que Paulo fala aqui, né? Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo.
Então nós, como homens, a gente consegue nos enganar e enganar aqueles que estão ao nosso redor. Então, às vezes a pessoa ela tá plantando tanta coisa ruim na vida dela, mas aos olhos dela e aos olhos daqueles que estão ao redor, está sendo vantajoso. Como que eu posso dar um exemplo? A pessoa ela planta corrupção, digamos assim. E ela está colhendo ali de uma forma irreal ou de uma forma passageira coisas boas, terrenas. Sim. Então ela tem um bom carro, ela tem uma boa casa, ela tem uma boa roupa. E para ela, tá tudo bem. E para aqueles que estão ao redor, tá tudo bem. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? Por mais que ela esteja plantando uma coisa ruim. Coisa ruim. Né? E aí a Bíblia é clara quando diz, olha, no versículo 3, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. E aí ele vai pro versículo 7 e fala, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Então, por mais que o ser humano seja enganado por ele e por outros, Deus tá vendo e dele não se pode zombar. Porque isso que está sendo plantado, algum dia ele será semeado. Sim. Seja nessa vida ou na morte eterna. Isso entrou num ponto aí que a gente consegue enganar nós mesmos e os homens, né? Mas a Deus não, né? A pessoa pode até passar por uma vida, vamos falar assim, boa aqui na Terra, né? Tendo uma vida boa, como você falando, dando um exemplo aqui, com dinheiro que não é do suor do seu rosto, corrupção, roubo, tá tudo bem, mas um dia a Bíblia fala que eu e você, meu amado, minha amada, vamos ter que prestar conta ao Rei dos Reis, ao Juiz do Juiz. É forte, hein? Vou dar um exemplo que aconteceu hoje numa roda de conversa. Um rapaz mostrou uma foto de acho que foi um caminhão que tombou agora aqui na Anguera esses dias, cheio de preso, né, dentro. Não sei se você viu isso daí. Não vi. E aí a foto é tipo assim, tá de ponta cabeça e os presos estão tudo lá dentro sem nenhum arranhão. Tá tudo lá, de boa. E aí um dos colegas falou assim, olha lá, se fosse uma pessoa boa, teria morrido, né? E aí eu fiquei pensando nisso daí, né? E aí agora a gente tá conversando e eu lembrei disso. Por mais que essas pessoas cometeram algum delito na vida delas, ou seja, plantaram algo ruim, algum dia elas vão colher, né, isso. Sim. Igual você falou, por mais que não seja nessa vida, né? Lógico, elas já estão presas, já estão colhendo, né? Já estão colhendo alguma coisa. Mas nesse exemplo, por exemplo, elas não morreram, não tiveram ferimentos. E às vezes um pai de família que vive a sua vida de uma maneira digna, às vezes num acidente bobo, perde a vida, né? E as pessoas ficam se questionando, nossa, mas por que fulano era tão bom? Por que fulano fazia as coisas tudo certas, né? E teve a sua vida ali tirada, é uma pessoa que às vezes só fez burrada na vida e tá bem, né? E aí é onde você fala do tempo, né? Que às vezes o nosso tempo, humanamente falando, é totalmente diferente do tempo que Deus, né, já tem pré-determinado para nós, né? Verdade. E lá em Eclesiastes capítulo 3, né, Salomão escreve lá no versículo 1, fala assim, que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, segundo o propósito de Deus. Então esse é o primeiro fator tempo. Sempre vamos colher em épocas diferentes do plantio. Ou seja, eu e minha esposa, ao longo desses 14 anos, Cardoso trabalhando aí com casais e famílias, dando palestras, né, cursos, a gente sempre ensina que há um jargão, né, errôneo que as pessoas usam. Eles falam assim, vou casar para ser feliz. Isso é uma maior mentira que existe, porque, como estão falando de semeadura e colheita, quando eu falo que eu vou casar para ser feliz, eu estou sendo egoísta, porque eu só quero o quê? Receber felicidade. E o que a gente ensina? Não, você não vai casar para ser feliz, você vai casar para fazer o outro feliz, porque a partir do momento que eu estou plantando felicidade, no tempo de Deus, eu vou colher o quê? Felicidade. Se eu plantar carinho no tempo de Deus, Eclesiastes capítulo 3, versículo que eu acabei de falar, vou colher o que? Carinho. Se eu plantar amor, vou colher amor. E assim por diante. Lembrando que tudo há o quê? O seu tempo determinado por Deus. E o difícil hoje em dia, né, na nossa sociedade, na geração que nós vivemos, é a pessoa entender o tempo, né? São as pessoas compreenderem que para tudo há um tempo determinado.
é tudo muito acelerado hoje, né? Verdade. Então, a gente vê hoje o marketing digital muito famoso, né? Muitas pessoas tentando ganhar a vida e se tornarem ricos e terem sucesso na internet. E assim, como tudo na vida, né? Nem tudo que você começa a fazer hoje você vai colher logo amanhã. Então a pessoa, ela quer postar um vídeo hoje, já quer que amanhã já tenha 1 milhão de visualizações. É assim mesmo. Então, diante disso e da característica daquilo que nós vemos hoje da nossa sociedade, as pessoas, está sendo cada vez mais difícil compreender os tempos que a vida nos dá, né? E às vezes são tempos demorados, né? São tempos que vai ali, né? Um processo até que você esteja pronto para receber ou uma bênção ou algo da parte de Deus, né? Sim, então sim. É um grande desafio hoje do cristão compreender o tempo de Deus, né? Muito difícil. E a gente, né, vive numa sociedade que quer tudo já para... Não é nem para ontem, né? Agora é para já, né? A gente abre um aplicativo, se demora já 2, 3 segundos, já fica naquela ansiedade. Então, vivemos tempos difíceis em relação à questão de entender que há tempo para todas as coisas. Vamos para o segundo fator aqui, meu irmão, desse tema maravilhoso. Você que está chegando agora, o tema de hoje é semeando e colhendo. Gálatas capítulo 6, versículo 7. O segundo fator, primeiro é o tempo, o segundo fator da semeando e colhendo é o que? A multiplicação. Ou seja, sempre, Cardoso, vamos colher mais do que plantamos. Isso aí é fato. Ali em Mateus capítulo 13, versículo 8, Jesus fala que uma semente caiu num bom solo e deu 100, 60, 30 por 1. Ou seja, Jesus, né, ensinando que uma semente caiu, ela pode dar 30, ela pode dar 60, pode dar 100 ou até mais. Então sempre vamos colher mais do que plantamos. Esse é fato. Em todas as áreas, Em né? todas as áreas. Em todas as áreas. Seja ela boa ou ruim. Sim, sim. E aí eu tava lembrando de ontem, a gente teve um estudo lá na igreja a respeito da mulher samaritana, né? E ela é um bom exemplo em relação a isso. É como se Jesus plantasse ela, né, aquela mulher, e o fruto é que todos os samaritanos se converteram, né? Lá em João eles falam, né? Verdadeiramente agora nós conhecemos o Salvador do mundo, né? Então através de uma vida, né, Sim. que foi ali plantada através de Jesus, de um diálogo simples, Glória a Deus. a multiplicação, né, de almas foi através da vida daquela mulher. Então, para você ver que às vezes uma vida que você tem acesso, uma pessoa que você prega o evangelho, algo que você faz dentro da sua casa, você vai colher muito mais do que você plantou. E às vezes você acha que é uma coisa simples, né? Sim. Ah, poxa, eu dei uma palavra para fulano ali. E aí depois de anos a pessoa te procura, né? Nossa. E falou, isso não tem preço. cara, a semente foi lançada. O meu pai, ele usa muito um texto de Eclesiastes, não vou lembrar onde está agora, mas que fala, né? Lança o teu pão, né? Independente, lança o teu pão. Aquilo Sim. que você tem, lança, porque às vezes aquela pessoa que vai ouvir aquela palavra, que você vai ter contato naquele dia, é tudo que ela precisa. E às vezes você está diante até de uma pessoa que está pensando em suicídio, né, Irene? Com Está pensando em certeza. tirar a sua vida, e através de uma palavra, a palavra verdadeira, né, a palavra de Deus, essa pessoa é transformada, e através dela ela gera frutos, e aí você vai ver o resultado daquilo que você plantou, né? Essa multiplicação que ocorre, né? Glória a Deus. E ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo fala assim, ó: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Como é importante, você está falando ali, né? A gente tem noção quando a gente, né, lança uma semente, no caso da palavra de Deus, evangelizando uma pessoa, a gente não sabe o que aquela semente vai gerar. Depois de anos, a pessoa, né, encontra você, você lembra tal coisa? Você fala assim, não, você nem Você lembra. nem lembra, mas... Então esse é o segundo fator, né, a multiplicação. Você falando aí da mulher samaritana, eu me lembrei de outra passagem bíblica do endemoniado gadareno. Essa passagem é linda, que ali, né, Jesus, quando aquele homem ele tem encontro com Jesus, ele é liberto de uma legião de demônios, né? Sim. Foi uma legião que foi liberta. Jesus libertou aquele homem de uma legião de demônios. E o lindo nessa passagem
mais linda ainda, né, que toda palavra é maravilhosa, que a Bíblia fala que chegou o momento que Jesus, então ele sobe no barco junto com seus discípulos e vai para o outro lado do mar da Galileia. E aí esse ex-demoniado gadareno, ele fala assim, né, o texto diz: mestre, quero ir contigo. Mas Jesus fala assim, né? Jesus fala assim, ó, negativo, né? Tô conjecturando aqui, mas isso que Jesus falou. Ele falou assim, ó, vai e anuncia aos seus, ou seja, o que Deus fez na sua vida. Então Jesus ali, aquele homem queria com Jesus para ir para o outro lado, mas ele deixou o quê? Uma ordem ali para ele, ó, vai e anuncia aos seus, ou seja, aos seus familiares, o que Deus fez na sua vida. E a Bíblia fala ali no texto que a Decápolis, Cardoso, um conjunto de 10 cidades ouviu falar de Jesus através de um homem. Aleluia. Você vê o poder da multiplicação. Que coisa linda, né? Glória a Deus. Então esses são os dois fatores da semeando e colhendo, né? Primeiro, o fator tempo, sempre vamos colher em épocas diferentes de plantio, e o fator multiplicação, sempre vamos colher mais do que plantamos. Dando um exemplo aqui de semente, uma vez eu fiz estudo, Cardoso, que dependendo da espécie de milho, 1 grão de milho gera em torno, né, num pé de milho ali, de 3 a 4 espigas, né? Então cada espiga, dependendo da espécie de milho, tem de 300 a 500 grãos cada espiga. Então vamos colocar aqui que uma média, cada pé de milho dá uma média de 3 espigas. Então se uma espiga tem 500 grãos, né, um pé geralmente vai gerar o quê? 1.500 grãos, né, de milho, ou seja, plantou 1 grão só, ao poder, Cardoso, da multiplicação, né? Multiplicou o quê? Em mais de 1.000. Que coisa linda, né, rapaz? É bonito. E é interessante que pra gente, às vezes, não faz tanto sentido, né, algumas coisas da palavra, no sentido de não fazerem mais parte do nosso dia a dia, mas o pessoal que foi, para quem foi direcionado nessa época, nesse contexto, era um povo que sabia muito bem o que era plantar, né, e colher, porque eles viviam disso, da agricultura, né? Então quando Jesus fala, eu sou a videira, né, então quando ele traz esses exemplos do dia a dia, esse povo, ele sabia muito bem daquilo que Cristo estava falando, do que os apóstolos e discípulos estavam falando, né? E hoje, por mais que a gente não viva mais nos campos, né, plantando, mas a gente tem uma noção do que é você plantar um pé ali de uma fruta através de uma semente, e de repente você volta anos, tá ali um pé de fruta grande, igual uma mangueira, por exemplo, né? Mangueira grande e com um monte de manga, mas que foi através de uma só, né? Sim. Então é muito interessante isso, né? E como a gente destacou aqui os dois fatores da colheita, né? Semeando e colhendo, esse tema maravilhoso, quero deixar uma palavra para você, meu amado, minha amada. Eu não sei o que você tem passado aí na sua casa, com o teu cônjuge, com teus filhos. E um dos fatores aqui é o tempo. E a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, segundo o que? O propósito de Deus. Talvez essa semana, meu amado, minha amada, esse mês você recebeu uma palavra contrária. Larga dele, larga dela, teu cônjuge não tem mais jeito, teus filhos não tem mais jeito, mas em nome de Jesus, a palavra essa noite para você é essa: não desista da tua família. Amém. Não desista dos seus, não desista dos teus filhos, do teu pai e da tua mãe. Há tempo para todas as coisas. Continua plantando através da oração, da palavra, do jejum. Continua fazendo sua parte, mas detalhe, com a boca fechada. Não é falando, Paulo instrui ali o homem e a mulher ali em Coríntios, que não é no falar que você vai ganhar o teu cônjuge, ou seja, de boca fechada através do quê? Das suas atitudes. Então, continua buscando ao Senhor. A palavra de Deus diz, Cardoso, que para Deus nada é impossível. Então, em nome de Jesus, não dê ouvidos para quem estão falando da tua casa, do teu casamento, dos teus filhos. Em nome de Jesus,
fica com essa palavra aqui, continua plantando, que no tempo de Deus, você vai ver a tua casa, o teu casamento, os teus filhos restaurados para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então vamos entrar aqui, Cardoso, para o primeiro tópico, né, desse tema, semeando e colhendo, que existe 2 tipos de sementes a gente vai abordar aqui, trazendo sempre o que, né, para a família, né, para a vida dos casais, criação dos filhos, né, para a família no geral. Então existem 2 tipos de sementes. Ou semeamos por palavras, lembrando que a partir do momento que eu acordo até eu dormir, eu estou semeando, seja na minha vida, seja na vida dos meus, né, as pessoas que estão ao redor da minha vida. Ou seja, ou é ela do burnout de Deus a semente, ou ela é do burnout de Satanás. Ou seja, não existe semente neutra. Então, ou nós estamos semeando, Cardoso, por palavras na vida do nosso, ou por atitudes. Então vamos começar aqui na primeira semente, que é por palavras. Ou seja, estamos semeando palavras que geram vida ou bênção, ou palavras que geram morte ou maldição na vida dos nossos, Cardoso? É uma boa pergunta. Né? É uma boa pergunta, como você falou, né? A partir do momento que nós acordamos até o momento que a gente vai dormir, a gente está falando. Sim. Está falando e está lançando sementes, né? E focando agora nas palavras, quantas vezes nós, através das nossas palavras, nós machucamos as pessoas? Quantas vezes nós até matamos as pessoas através das nossas palavras? Mas também a palavra, ela tem o poder de abençoar a vida das pessoas, né? Sim. E nós, como cristãos, como pessoas que um dia entregaram a vida a Jesus Cristo, nós temos a palavra de Deus como nosso manual de instrução. Então, quando você tiver dúvidas sobre o que falar, como se portar, né? Qual conselho entregar, a palavra de Deus, ela tem inúmeros exemplos e inúmeras passagens onde você vai ver situações do dia a dia que você pode usar a palavra como base, né? Porque a Bíblia, se ela é minha regra, se ela é meu manual de vida, logicamente eu preciso ter ela como base para as minhas atitudes, para as minhas palavras. Com certeza. Né? Então, a gente tem que se voltar mais para a palavra, né? Sim. Eu acho que muitos casamentos hoje têm se destruído por falta de palavra, por falta da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Porque é onde você vai tomar atitudes erradas, você vai falar coisas que não deveriam ser faladas. É verdade. Né? E aí, às vezes, para você reverter alguma situação é muito delicado. Né? Muito delicado. E lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, Cardoso, a palavra diz assim, ó, que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha como que é forte. A morte e a vida estão no poder da língua. Você talvez, né, já ouviu esse jargão, né? Que é pior que um tapa, né? Quando você recebe uma palavra ali de morte, de maldição, de destruição, né? É pior que dar um tapa numa pessoa. E assim, trazendo agora pro casamento, né? Sim. É interessante que dentro do casamento sempre um quer ter razão, né? Verdade. Um quer ter razão e aí as palavras são usadas para argumentar aquilo que está no meu coração, né? Sim. Então, por mais que eu entenda que eu estou errado, eu quero usar de palavras, de argumentos para fazer com que meu cônjuge se sinta errado, né? Ou assim por diante. E uma das coisas que eu tenho aprendido muito com a Joyce nesses anos em que nós estamos juntos é o quê? É de você pensar antes de falar alguma coisa, né? Porque no começo, né? No começo do casamento, tinha alguma discussão, alguma situação assim, e a gente já queria resolver, já queria ali conversar. Sim, no furor ali, né? No calor do momento você já quer conversar, você já quer resolver, você não quer deixar as coisas para depois. Só que por você não pensar, por você não orar, não se voltar para a palavra, né? Não acalmar ali o seu coração, quantas vezes nós às vezes dizemos coisas que
que não vão fazer bem pro casamento naquele momento, né? Sim, sim. E aí quando você para, quando você respira, você ora, você vem pra palavra, no outro dia você se reúne com a sua esposa, você conversa de uma maneira mais branda, sem as armas, né? Verdade. De peito aberto ali, de uma maneira mais sincera, e é onde as coisas elas começam a se encaixar novamente, né? Então fica aqui um conselho pra você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo. Quando você tiver algum tipo de discussão com o seu cônjuge, vocês passarem por um momento de dificuldade, Glória a Deus. nunca entre no campo de batalha ali com as suas palavras como armas, mas tente pensar, ore, medite na palavra e aí você vai para um ambiente neutro no dia seguinte, 2 dias depois. Cabeça tranquila. E nesse ambiente neutro, aí você planta palavras que vão gerar vida. Vão gerar vida para o casamento, né? Amém. Você me fez lembrar que uma passagem lá em Tiago, capítulo 1, versículo 20, que fala assim, ó, que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, todo mundo, né? Quem que nunca irado falou algo e depois, né? Falou, meu Deus, se arrependeu até o último fio de cabelo. Eu tenho certeza que todo mundo passou por isso, né? Ou seja, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu irado, o ser humano irado, a palavra de Deus já deixa bem clara. Não tem como Deus operar, porque eu irado, eu vou estar com ódio, com rancor, com mágoa, e o inimigo aproveita esse momento de ódio para quê? Para colocar uma venda nos olhos, tampando nos ouvidos e com certeza vamos falar algo que vai machucar o nosso cônjuge, vai machucar os nossos filhos. Ali em Provérbios capítulo 15, versículo 1, Salomão escreve, né, que a palavra dura suscita, né, a ira, mas a resposta branda desvia o furor. É o que você está falando, Cardoso, né? A palavra era maravilhosa. Então até o tom de voz a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre falo muito para minha esposa, começando dentro de casa, no trabalho, porque um tom de voz você pode magoar uma pessoa. Então, uma dica que eu dou pra você, meu querido, você que é casado, vou dar um exemplo prático. Por exemplo, hoje nós sabemos que tanto o homem, né, sempre trabalhou, mas hoje sabemos que muitas mulheres trabalham, né, dentro de casa, trabalhando, né, fazendo algo para fora, ou serviço em outro serviço, ou seja, muitas mulheres trabalham hoje. E uma coisa do dia a dia ali, Cardoso, por exemplo, tem a louça para lavar, todo dia tem louça para lavar, é uma coisa infinita, né? Então, vou dar um exemplo que a palavra de Deus fala ali em Provérbios 15:1, fala aqui, né, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Se a minha esposa ali chega em casa, duas maneiras de falar. Se eu chegar para ela e falar assim, Amanda, por gentileza, a hora que der hoje, dá para você lavar a louça hoje? Olha lá, resposta branda. Ela vai falar, opa, não, a hora que der eu vou lá lavar. Mas a mesma coisa com uma palavra dura. A Amanda chega em casa, minha esposa, Amanda, que hora você vai lavar essa louça? Você não lavou essa louça ainda? Pronto. Vai acontecer o quê? Vai gerar contenda, vai gerar briga, e não é isso que Deus quer. Então, por isso que é muito importante a gente saber que tipo de semente estamos semeando através das nossas palavras, se que vai gerar vida ou morte, bênção ou maldição, ou vai construir ou vai, né, destruir. A palavra tem poder, né? A palavra tem poder. A palavra tem poder. Que, né, que eu vou dar um exemplos aqui, meu querido, minha querida, palavras que vão gerar vida e bênção aí no seu casamento. Ó, quando você diz, eu acredito em você, quando você diz, você é importante para mim, obrigado por tudo que você fez, quando você dá um bom dia com carinho, seja para os seus filhos, para o seu cônjuge, quando você fala assim, eu te amo, quando, né, antes de dormir, quando você faz um elogio sincero, principalmente mulher gosta de ser elogiada, né? Aprende isso, varão, você que é homem. Homem é aquilo que ele vê, mulher é aquilo que ela ouve. Então, no dia a dia ali, manda uma mensagem. Oi, amor, tudo bem? Como você tá aí? Né? Te ama, né? Tem um bom trabalho, tá tudo bem aí em casa, sabe? A mulher vai ver do lado lá, a mulher, quando ela se sente amada, né? Principalmente a mulher, ela não vai gerar, o inimigo vai gerar dúvida no coração dela, não vai, né, pensamentos errados. Por quê? Porque sabe que ela tem um marido, né, que ama ela, tem uma esposa que ama ele. Então, procura, claro, sempre falar palavras do burnout de Deus. E qual que é o burnout de Deus?
como o Cardoso falou aqui, é a palavra de Deus. As sementes que a gente tem que lançar na vida dos nossos, Cardoso, ela tem que vir o quê? Do jornal de Deus, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém, Cardoso? Amém. Então vamos aqui agora para segundo tipo de semente. Falamos aqui que o primeiro tipo de semente que nós sememos na vida dos nossos, que é por palavras. Agora vamos falar o que? Por atitudes. Vamos falar primeiro aqui de atitudes que constroem o casamento. Primeira atitude que constrói o casamento: ajudar nas tarefas de casa. É isso aí. Muitos homens fogem disso, né? Sim. Fogem disso, dessa responsabilidade, porque imagina que isso é algo apenas destinado para a mulher. Mas se você procurar, você não vai ver em lugar nenhum onde isso está escrito, né? Não existe isso, né? E aí, como você falou, hoje o papel da mulher dentro do casamento, até em relação a essa questão de trabalho, é praticamente igual. É igual. Porque da mesma maneira que eu saio cedo para trabalhar, minha esposa também sai cedo. Sim. Da mesma maneira que eu me canso com o meu trabalho, ela se cansa com o trabalho dela. E da mesma forma que eu fico cansado, sobrecarregado no final do dia, a minha esposa também fica cansada e sobrecarregada no final do dia. Sim. Até aquelas mulheres que porventura trabalham em casa, não tem um trabalho fora, mas que são donas de casa, né? Donas do lar. O serviço de casa, gente, é muito difícil. É difícil. Olha, porque assim, lógico, você tem sua casa. É que muitas pessoas fecham os olhos para isso e não querem enxergar. Mas não acaba. É infinito, igual você falou da louça. Você toma café, louça. Aí você lava, aí você vai comer um lanche, tem louça. Aí você almoça e assim por diante. É lavando louça o dia inteiro, né? Ainda mais para quem tem filho, é mais um tipo de trabalho. Então, quando um ou outro não ajuda na casa que é feita para os dois, né? Porque a casa, ela deve ser confortável para os dois, não é só para um, né? Ambos querem ter ali no final da noite, deitar no sofá, assistir uma televisão, assistir uma série, um filme, né? Mas para que tenha essa tranquilidade dentro de casa, é necessário que os dois ajudem. Com não certeza. Lavar a louça é uma tarefa de mulher. Lavar o banheiro é a minha mulher que tem que fazer. Fazer comida é a minha mulher que tem que cozinhar. Não, meu querido, você tem que se esforçar também para, olha, amor, lógico que o homem ele tem a sua limitação também. Sim. A gente não pode fugir disso, que cada um tem sua característica, né? Mas que seja feito acordos dentro de casa. Sim. Olha, se você tem mais facilidade de lavar o banheiro, então o banheiro tá com você. Se tem mais facilidade de lavar a louça, você lava a louça. Existem também, às vezes o marido cozinha mais do que a esposa, e não tem problema isso, né? E muitos lares acontece isso. Desde que haja um acordo entre eles, né? Com e não certeza. apenas deles chegar em casa, levantar a pernona pro alto, agora me sirva. Não existe, né? E eu sempre falo nas palestras, né, que tem homem que é que nem gato, Cardoso. Sai de casa, quando volta, não quer fazer nada, né? E a gente fala também lá, mas tá cheio de gato aí também, viu? Que sai aí de casa e volta, não quer fazer nada. E a partir do momento que a gente entende, Cardoso, dentro da palavra de Deus, que na visão de Deus, meu querido, minha querida, o homem e a mulher, na visão de Deus, são iguais, porém o que? Com papéis diferentes. Tem muitos papéis que, biblicamente falando, que é do homem. Tem muitos papéis que, biblicamente falando, que é da mulher. Mas tem muitos papéis, Cardoso, que é tanto para o homem como para a mulher. É como você está falando aí da questão a gente está falando aqui das tarefas de casa. Hoje, é preciso o quê? Ser dividida. Porque, muitas das vezes, as pessoas, né, principalmente o homem, meu pai era assim, meu avô era assim, então eu aprendi assim, que é a mulher que tem que fazer tudo em casa. Não, meu querido, estão vivendo outros tempos, como você falou, e a mulher que é do lar, eu sempre falo, né, não é fazer média com as mulheres, não, a mulher que fica só no lar, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, eu sempre falo, tem que ganhar um salário mínimo, porque imagina você todo dia ali no mesmo lugar, porque quando você está trabalhando, que nem a gente vai lá, a gente vai pro serviço, você está ali, né, trabalhando, mas você está batendo um papo aqui, um papo ali, você está em ambientes diferentes,
daqui a pouco você sabe que você vai embora. Agora imagina você 24 horas só em casa ali, né? Quem que é do lar ali? É tanto a mulher como o homem, que hoje também existe muito homens que é do lar, que fica ali cuidando da casa e a mulher, né, vai buscar o sustento. Então, precisamos reconhecer que tanto o homem como a mulher, como você falou, entrar em acordo. Aí a Amós 3:3 fala assim, ó, como andarão os dois juntos se não estiverem em acordo? Tem que ser tudo conversado, o que ele falou, opa, eu gosto mais de cozinhar, o outro gosta mais de lavar roupa. A partir do momento que você entra em acordo e divide as tarefas, não vai ficar pesado para ninguém. Lembrando que Deus fez o homem e a mulher, Cardoso, não para ficar um brigando com o outro aqui, ó, um disputando com o outro, puxa para cá, puxa para lá. Não. Deus fez o homem e a mulher para completar um ao outro nas suas dificuldades. Ou seja, na minha qualidade, Cardoso, eu edifico a minha esposa na dificuldade dela, no problema dela. Agora, na qualidade da minha esposa, ela me edifica, né, na minha dificuldade, nos meus problemas. Então você vê, Deus fez o homem e a mulher para completar um ao outro. A gente vai se completando, né? Se complementando, né? No dia a dia, né? Glória a Deus. A gente falou, às vezes um tem facilidade para uma coisa, outro tem para outra, e aí os dois ali juntos, né, conseguem entrar no bom senso e caminhar de uma maneira mais leve, né? Sim. Então vamos aqui para a segunda atitude que constrói o casamento. Primeira, ajudar nas tarefas de casa. Vamos falar aqui de orar pelo seu cônjuge e pela sua família. Isso aqui é muito importante, Cardoso. Nós estarmos intercedendo pelos nossos. Eu já ouvi um testemunho de um pastor, hoje ele tem mais de 70 anos, que ali, né, quando ele chegou com uns 19, 20 anos, ele se desviou do caminho do Senhor, né? Ele nasceu num lar cristão. E teve um momento na vida dele que ele estava ali desviado, e a mãe dele sempre orando. E aí convidaram ele para ir num lugar que não era de Deus. E ele, né, estava desviado do caminho do Senhor e foi. Aí chegou lá nesse local, é que ele pisou no portão, ele só ouviu a voz lá de dentro. O que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. Aí ele tomou um susto, porque quando você vai num lugar, você espera ser o quê? Bem recebido, né? Sim. Mas no primeiro momento ele não entendeu tal, ele pegou, virou as costas e foi embora. Mas depois lá na frente, quando ele se converteu, voltou para os caminhos, não, quando ele se arrependeu, voltou para os caminhos do Senhor, aí ele lembrou dessa história, aí ele lembrou que enquanto aquele período que ele estava desviado do caminho do Senhor, ele só se manteve de pé, ou seja, ficou vivo. Por quê? Porque tinha alguém orando pela vida dele, que era a mãe dele. Então, como que é importante, né, essa atitude do que a gente está orando pelos nossos. Eu lembro de uma irmã querida lá da Igreja Batista onde eu congregava, da Segunda Batista, chamada Irmã Isaura. E ela sempre falava pra gente que ela orava muito pelos filhos dela. E os filhos não eram convertidos, né? E ela, por muitas vezes, tentava pregar dentro de casa para eles, né? O evangelho, chamar para ir pra igreja. E ela era repreendida por eles, né? Até um tempo que ela falou assim pra gente, olha, eu parei de tentar falar, né? De tentar chamar para vir na igreja e tal. Mas o que eu faço hoje já que eu não posso falar de Deus para eles, agora eu falo deles para Deus. Glória a Deus. Eu lembro muito disso, ficou sempre no meu coração. Sempre que eu lembro dela, eu lembro dessa frase, porque a oração, meus irmãos, ela por vezes é uma semente invisível. É uma semente que é verdade. Só quem vai saber, né, é quem está ali orando por determinada pessoa. E às vezes a pessoa não vai nem saber, não vai nem ver o fruto, né, daquela oração. Não vai saber porque tá, igual você citou o exemplo aí, o rapaz nem sabia, às vezes, um livramento que ele teve, mas porque a mãe dele estava orando lá no quarto, né? E às vezes é assim na nossa casa, na nossa família. Nosso cônjuge, os nossos pais oram por nós e a gente colhe esse fruto que foi plantado sem saber que foi alguém que plantou para nós, entendeu? Então é muito bonito essa questão da oração. E você que é pai, você que é mãe, e você também que é casado, mas ainda não tem filhos, Deus te deu uma autoridade para você, varão. Você que é pai, você que é mãe, né? Você que é casado, Deus te deu uma autoridade para você, né? Você, varão, você é o sacerdote do lar. Deus te deu essa autoridade para você. Então, né, ore pela sua família. Quando, né, sua esposa estiver dormindo ali, coloca a mão na cabeça dela, fala, né, Deus, abençoa ela,
guarda ela no trabalho, nas viagens, né? Livra de pessoas ruins, nos seus filhos, coloca a mão lá, vai lá no quarto lá, quando tá dormindo lá, você que é pai, você que é mãe, coloca a mão lá na cabeça deles lá e libera palavras que vão gerar vida e bênção na vida deles. Deus prepara, né, o emprego para eles, prepara o casamento. Pode ser ainda novo, com 5 anos, com 2 anos, já vai intercedendo, já vai orando, né? Livra de más amizades. Deus te deu essa autoridade, varão e varô, para você orar pelos seus. Então, em nome de Jesus, como eu falei aqui no começo, não desista da sua família. Ao longo desses 14 anos, trabalhando com casais, o Cardoso, e isso é um fato, né? Em muitos relacionamentos, uma das partes já aceitou Jesus, né? E a outra não. Isso acontece muito dentro das igrejas, né? Por exemplo, a mulher já é convertida, mas o esposo ainda não. O esposo já é convertido, mas a mulher ainda não. Em nome de Jesus, não desista dos seus. Continua, se você se encontra ainda dessa maneira, que o seu cônjuge ainda não aceitou Jesus, ou está desviado do caminho do Senhor, ou teus filhos ainda não aceitaram Jesus, ou se desviaram do caminho do Senhor, continua, né, orando, buscando, persevere. Eu gosto muito daquela palavra ali no Sermão do Monte, Cardoso, ali em Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, que Jesus fala assim, pedi e vos á, buscar encontrarei, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Ali Jesus ele usa 3 verbos, Cardoso: buscar, bater e pedir. O que eu aprendo com isso? Perseverança. E a palavra perseverança vem no termo grego que significa permanecer, suportar, aguentar. Então essa palavra para você também essa noite, ó. Eu não sei o que você tem passado aí na sua casa, mas permaneça, persevere em oração, suporta, aguenta, porque no tempo de Deus, Deus vai dar a vitória, porque é uma promessa na palavra do Senhor para mim, para sua vida. Ali em Atos capítulo 16, versículo 31, Paulo e Silas falaram ali para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então essa palavra é para você, meu amado e minha amada. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É uma promessa. Permaneça firme, que no tempo de Deus, Deus é especialista em transformar água em vinho, ou seja, em restaurar casamentos para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então, essa é a segunda atitude que constrói casamento. São 4 aqui, mas a gente vai pular para a última aqui. Atitudes que destroem casamento. Então, atitudes que constroem casamento, a gente falou aqui de ajudar nas tarefas de casa, falamos também de oração, né? Orar pelos nós. Também estava aqui tempo de qualidade com o seu cônjuge e escutar com atenção. Então aqui são algumas atitudes que a gente tem que fazer na vida dos nossos, né? Plantar sementes aí que vão gerar vidas, que vai construir nosso casamento, em nome de Jesus. Agora vamos para atitudes que destroem o casamento. Primeira, a falta de perdão, Cardoso. E como tem homens e mulheres casados que ainda não perdoaram algo que aconteceu lá no namoro, Cardoso. No primeiro encontro. No primeiro encontro. No primeiro encontro, fulano não pagou a conta. Meu Deus do céu. Aí vai levando isso. A primeira briga já joga na cara, já se leva lá no noivado. Meu Deus do céu. Falta de perdão. Falta de perdão. E a falta de perdão hoje, ela tá muito relacionada a falta de hombridade, né? Porque eu posso até falar, eu te perdoo, né? Com a minha palavra, mas é apenas uma palavra dita da boca para fora, né? Verdade. E aí você vê que realmente não houve perdão quando numa discussão parecida ou quando você quer se defender, igual eu falei das armas, né? Sim. Você vem com todas as armas para ter razão. E aí uma dessas armas é você jogar na cara do seu cônjuge, né? Da sua esposa, do seu esposo, aquilo que aconteceu lá atrás e que você já falou que perdoou, né? Sim. É interessante quando a gente fala de perdão, que perdão é como se fosse vamos imaginar perdão como machucado. Machuquei e ficou ali uma cicatriz. A cicatriz, você ainda vai enxergar ela, né? Mas qual que é a diferença? Não vai doer mais. É verdade. Então, o perdão, o único que esquece, que joga no mar de esquecimento é Deus, que fala a palavra. Isso. O ser humano, ele é incapaz de esquecer algo que machucou ele. Só que, quando você libera perdão,
essa situação ela deixa de doer, mas ela tá ali, você consegue enxergar, assim como uma cicatriz, mas ela não dói mais. E a partir do momento que ela não dói mais, ela não deve mais ter poder sobre a sua vida. Glória a Deus. Porque se ela ainda tem poder, significa que você precisa liberar perdão, né? E aí muitos lares hoje estão sendo destruídos porque não há a liberação de perdão. E a partir do momento que a pessoa não perdoa seu cônjuge, não perdoa seus pais, seus irmãos de sangue, seja quem for, a falta de perdão é um câncer na alma. A pessoa não tem paz. E a falta de perdão, Cardoso, é tão séria que ela abre brecha para fortalezas demoníacas atuar na vida da pessoa. Seja ali na área da mentira, na área do roubo, na área do adultério, da prostituição. O negócio é muito sério, porque eu quero que você entenda, meu querido e minha querida, que o perdão não é um sentimento. O perdão é o quê? É um mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, Jesus disse: se perdoardes as ofensas dos homens, vosso Pai também perdoará o que? As vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes as ofensas dos homens, vosso Pai também não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, para que eu possa receber o perdão de Deus, Cardoso, eu preciso perdoar. Ou seja, então quer dizer que o perdoar, ele é condicional. Para que eu possa receber o perdão de Deus, eu preciso o quê? Liberar perdão. E muitos estudos hoje, né, da psicologia já mostram muitas doenças psicossomáticas, né, que estão surgindo por conta da falta de perdão, né? Você vai remoendo aquilo, né, dentro de si. Vira raiz de amargura, até o corpo sente, né? Muda células. E essa emoção, ela sai para algum lugar. Sai para algum lugar. É onde a pessoa ela tem aí um problema cardíaco, ela tem uma gastrite, uma dor de cabeça, qualquer coisa. Tudo, um tumor. Sim, né? sim. Tumor, porque vem da emoção, né? Vem da emoção. E tem gente que remói aquilo de um ódio profundo, né? Sim. E isso tem grandes consequências, não só no mundo espiritual, mas também na parte física do nosso corpo, né? Sim. E perdoar, meu querido, minha querida, cara, falar perdão é fácil, né? Difícil é a gente fazer, né? Mas sozinho eu não vou conseguir, você não vai conseguir perdoar o teu próximo. Precisamos, Cardoso, da ajuda de Deus. Lá em Mateus capítulo 6, Sermão do Monte ali, Jesus deu uma baita orientação para mim e para você. Ele fala assim, ó, entra no teu quarto, fecha a porta e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, para que eu possa conseguir liberar o perdão, Cardoso, primeiro eu tenho que dobrar meu joelho e pedir ajuda de Deus, porque sozinho eu não vou conseguir liberar o perdão para o meu próximo. Por quê? Porque somos seres humanos, somos carnais. Então a partir do momento que eu dobro o joelho, ora a Deus, fala assim, Deus, me ajude a olhar o meu cônjuge, me ajude a olhar meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, como o Senhor vê. Porque se eu ver como o Senhor vê, o que vai acontecer? Eu vou amar ele, eu vou amar ela. Então a partir do momento que eu peço ajuda a Deus, isso é tremendo, ô Cardoso. Que a partir do momento que eu já coloco no meu coração que eu quero perdoar, é um mover no mundo espiritual que Deus já começa a trabalhar lá no coração daquela pessoa, que você vai lá se humilhar, pedir perdão. E a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então, sozinho eu e você não vão conseguir, mas a partir do momento que nós buscamos a ajuda de Deus, de Jesus através do Espírito Santo de Deus, Cardoso, né? Deus vai preparar o momento certo, já vai preparar o coração da pessoa, vai preparar o momento certo para que você possa, né, lá se humilhar, né, pedir perdão e ter paz. Porque a melhor coisa que tem, Cardoso, é você deitar no travesseiro e ter paz. Eu sempre falo nas palestras que o perdão, Cardoso, é a faxina do coração. Essa foi boa. Guarda aí. O perdão é a faxina do coração. Realmente é uma limpeza, né? Tirar aquilo que é ruim, né? Coisa melhor você ter paz, irmão, ter paz, né? E claro, tem que começar com os nossos. Jesus mesmo é o nosso exemplo. Jesus, ó, ele sofreu agressão física, verbal, foi açoitado, né? Foi traído, caluniado, mas ele chegou, Cardoso, inteiro emocionalmente ali na cruz. Aí Jesus ali pregado na cruz, em Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesus fala assim, ó, ali pregado na cruz, meu querido, minha querida, Jesus fala assim, ó, Pai, perdoa eles,
porque eles não sabem o que faz. Aleluia! E Jesus é nosso exemplo, meu querido, que em todas as áreas da sua vida. Então, em nome de Jesus, perdoe o teu inimigo e viva em paz. Amém, Cardoso? O tempo voa, né? Voa. Infelizmente não vai dar pra gente falar do restante aqui das atitudes que destrói o casamento, que é um tipo de semente, mas então a gente falou aqui do perdão, ainda faltou falar de mais 3 atitudes que destrói o casamento: a falta de apoio, críticas constantes e falta de diálogo. Mas graças a Deus, deu pra gente dessa vez aqui falar bastante coisa desse tema maravilhoso. Se deixar, né, fica aqui até amanhã aqui, porque a palavra de Deus é tremenda, né, Carlos? Olhei no relógio, eu achei que era 7h45. É, 8h30. Mas glória a Deus, eu tenho certeza, Cardoso, o que foi falado aqui, através do Espírito Santo de Deus, tenho certeza que vai gerar frutos, né? No meu e no seu coração, para a honra e glória do Senhor. Amém, Cardoso? Amém. Só para finalizar essa questão da colheita, tá, né? Eu queria finalizar com Salmos, capítulo 126, versículo 5. Eu ainda não tenho esse dom do Ireno de Salmos 126, ó, faz isso daí, é um talento, viu? Esse talento aí. É muito treino, viu? Eu tô pra conhecer alguém que saiba mais versículo igual você, cara. Glória a Deus, olha por nós. Muito legal. Salmos, capítulo 126, versículos 5 e 6 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Meu Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está hoje num relacionamento Glória que por vezes não tá da maneira como você gostaria, e hoje você está se esforçando em plantar algo bom dentro do seu casamento, e às vezes essa plantação ela está sendo feita com lágrimas. A palavra é bem clara que com cantos de alegria você colherá aquilo que você plantou. Então, que Deus possa estar abençoando os lares, né? As famílias que estão nos ouvindo, e que esse programa, Irena, continue sendo assim bênção na vida daqueles que acompanham. Amém? Mas agora, nesse momento, a gente vai orar pela tua casa, pela tua família. Você que pode, meu amado, minha amada, feche seus olhos, estaremos orando por você em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, toda a honra, toda a glória, Pai, toda a força, todo o poder, todo o louvor e toda adoração pertence ao Senhor nosso Deus. Quero agora, Pai, nesse momento apresentar cada família, de cada ouvinte, em nome de Jesus, ó Pai. Tua palavra diz que o Senhor é onisciente, sabe todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos agora, Pai, o divórcio, o espírito de adultério sobre essa casa, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, repreendemos nesse momento, Pai, todo espírito de contenda, Pai, de divórcio, de adultério, cai agora, Pai, por terra, em nome de Jesus, na vida dos teus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, traga paz, traga reconciliação, Pai, traga perdão, Pai, em nome de Jesus. Tua palavra diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados, contra potestades, hostes da maldade nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa trazer paz nesse coração, paz nesse lar, Pai. Em nome de Jesus, derrama a tua bênção, Pai, sobre a vida dos teus, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus, ó Pai, pedimos por portas abertas, ó Pai, esse homem, essa mulher que tem pedido, Pai, correndo atrás, tem entregado o currículo, Pai, para poder buscar o pão de cada dia para a tua família, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abre a porta, Pai. Em nome de Jesus, dê saúde a teu filho para que possa trabalhar, Pai. Em nome de Jesus, para buscar o alimento, Pai, para os seus. Em nome de Jesus, Pai. Pai amado, pedimos agora, Pai, para aquele que está enfermo, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Tua palavra diz que o Senhor Jesus levou consigo ali no madeiro, Pai, todos os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cura agora esse homem, Pai. Em nome de Jesus, dos pés à cabeça, Pai, cura todo órgão, todo sangue, toda cartilagem, Pai, todo osso, todo mal, Pai, todo espírito de enfermidade, sai agora, Pai, em nome de Jesus dessa vida, Pai, restaura a vida dos teus para a honra e glória do teu nome, Pai. Assim nós pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Cardoso. Antes de nós darmos a saudação final, quero deixar aqui para você, meu amado, que ainda não conhece trabalho meu e da minha esposa. Eu sou Ireno Júnior, minha esposa chama Amanda Ireno, e minha esposa há 14 anos trabalhamos com esse ministério maravilhoso, com casais, dando palestras,
aconselhamentos, cursos. E o ano passado, Cardoso, nós lançamos esse livro aqui para ajudar você, meu amado, no seu casamento, que chama 40 Tarefas para Nutrir Seu Casamento. Aqui você vai encontrar temas como aliança, uma só carne, orando junto, papéis, acordo, a palavra de Deus fala lá, como andarão dois juntos se não tiverem acordo. Então esse livro aqui serve tanto para edificar seu casamento, como também para você, meu querido, minha querida, está passando dificuldade no seu casamento. Ele custa apenas R$ 24,90. Nós enviamos para todo o Brasil, e você que queira adquirir esse livro ou até para presentear algum casal que está passando por dificuldade, entra em contato no DDD 19, pelo WhatsApp, né? DDD 19 9611 6854. Vou repetir, DDD 19 9611 6854. Nós enviamos esse livro para você em todo o Brasil, em nome de Jesus. Se você que queira uma palestra aí na sua cidade, na sua comunidade, na sua igreja local, também entre em contato com nós. Eu e minha esposa, nós temos uma palestra que chama Curados para Curar. Ali, né, abordamos vários temas, como aliança, perdão, uma só carne, acordo, papéis. Também tem uma dinâmica maravilhosa nessa palestra. Geralmente ele dura em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Graças a Deus, Deus tem abençoado muitos casais através dessa palavra, que o tema é Curados para Curar. E você que queira chamar a gente aí para palestrar na sua cidade, na sua comunidade, na sua igreja, também entre em contato nesse mesmo número, DDD 19 9611 6854. Vou repetir, DDD 19 9611 6854. E detalhe, Cardoso, nós não cobramos nada, porque a palavra de Deus diz: receber de graça, dar de graça. A gente vai com o maior prazer aí na sua comunidade, na sua cidade, em nome de Jesus. Amém, Cardoso? Amém. Glória a Deus. A Igreja Luz e Vida em Cristo informa os horários de cultos. Ensino Bíblico, quarta-feira, às 7:30 da noite. Culto da Palavra, sexta-feira, às 7:30 da noite. Culto da Família de Deus, domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Na Rua Siqueira Campos, 4275, Jardim Pavese, ao lado do posto Petrobras Aeroclube. Baixe, instale e se cadastre no aplicativo Luz e Vida Pirassununga. Entre na plataforma do Play Store e Apple. Digite Luz e Vida Pirassununga. Baixe e instale esse cadastro e você estará concorrendo a um lindo prêmio. Se informe em nossas programações pelo WhatsApp 019 99867 5160. Rádio e TV Boas Novas Pirassununga, presenteando você e sua família. Participe e seja muito abençoado.